Fala, geeks! Estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek e o tema do vídeo de hoje é que eu vou conversar com vocês sobre o Superman do David Colorado, na qual não tem nada de inspiração, assim como várias obras modernas, tá certo? Mas antes disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, registre a sua opinião e compartilhe. E caso você já seja amigo aqui do canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer mais e mais, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube, beleza? Bom, geeks, o grande fato é que em tempos de outrora, você tinha várias obras de gêneros distintos na qual te inspiravam algo. Por exemplo, pega Terminator, Rambo, Dragon Ball Z, são obras diferentes, né? E um é anime, mas que inspiravam algo. Por exemplo, quem cresceu vendo isso tem como inspiração Goku, Vegeta. Porra, eu quero ficar tão forte quanto Goku, quanto Vegeta, quanto Terminator, quanto Rambo. Então, essa pessoa, cara, cresceu já tendo uma vida, de certa forma, saudável, porque ela vai tentar ter uma alimentação correta, ela vai fazer atividade física desde cedo, porque ela quer se inspirar nesses personagens, ela quer ter um físico parecido com o deles. É claro que não foi no meu caso, mas aconteceu na vida de muita gente dessa época. Olha como as obras agregavam algo na vida das pessoas. Cavaleiro do Zodíaco, um outro anime que pode dizer assim, porque o Cavaleiros traz o valor de uma amizade e principalmente de você ter um problema enorme, gigantesco, mas você acredita em um milagre. E esse milagre vai te dar todas as forças necessárias para você se tornar maior que esta barreira que surgiu na sua vida. Olha como isso é lindo. Olha como isso agrega nas nossas vidas, não é verdade? E claro que você tem também os conteúdos nerds, os conteúdos geeks. Como, por exemplo, o Superman do Christopher Reeve. Cara, é um Superman romântico, né? Na qual o amor tem um valor. Porque não tem como, cara. Sem um amor, quem que iríamos se tornar, não é verdade? Você se torna uma pessoa horrível, de certa forma, tá certo? O Batman do Keaton é o Batman que quer deixar um legado para os seus pais, corrigindo o erro do passado, que foi os seus pais serem mortos no beco do crime. Então ele quer garantir que as crianças de Gotham não cresçam como ele, com um psicológico destruído, né? Ou seja, você ser justo, você ser amante da justiça, né? Tem um Homem-Aranha do Tobey Maguire, na qual, cara, ele agrega o quê? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que isso significa? Isso significa, cara, que, por exemplo, no caso dele, se você tem um dom, não vai tirar benefícios próprios, né? Tenta ajudar o próximo, trazer felicidade para o próximo. Que isso é lindo de se ver. O Batman do Bale, cara, é ele ser um símbolo, ele inspirar as pessoas a fazerem o bem, para tentar fazer com que Gotham saia desta lama, inspirando os outros, tá certo? Que é o legado dele, né? O Superman do Cavill, cara, onde o Jonathan Kent trabalha os princípios morais no Clark desde a sua infância, porque ele sabe que o Clark Kent ele vai definir o futuro da humanidade. Então ele fala para ele, filho, você precisa decidir quem você quer se tornar, Clark. Porque dependendo de quem for, você vai definir o futuro da humanidade. Então Capitão América, né, que é moralista, como tem que ser, né? E Ultimato, que é um filme que eu não gosto, mas tem uma imagem que eu acho muito foda. É claro que a Disney não quis passar isso, mas eu consegui observar.
No final, na batalha, o Tony Stark tá caído, o Thor tá caído. E tá somente o Capitão América de pé, com o escudo quebrado, todo destruído. É ele contra o Thanos e o seu exército. E essa imagem, cara, é muito foda, porque ela fica de longe e é digna de quadro. E você vê bem isso. O Capitão América sozinho contra um exército. O que isso significa? Seja o exército de um só. Mesmo que todo mundo fale que você está errado, mesmo que o mundo vire-se contra você, mas defenda o que é certo. Defenda o que é certo. Mesmo que todos estiverem errados, não se junte a eles. Lute contra eles. Tá certo? Olha que inspiração, né? Ou seja, eu estou falando tudo isso aqui para dizer que os filmes de outrora, ou principalmente os heróis, eles traziam virtudes. Essa é a função do heroísmo. Trazer virtudes, tá certo? E o Superman do David Cronenberg, cara, não traz. Porque hoje os filmes, independente de gênero, mas são filmes abobados. Principalmente se for o homem protagonista. O homem vai ser sempre aquele idiota, aquele bobão, atrapalhado, humilhado por todos, como o caso desse Superman. E o pior de tudo, cara, é que se você pega os filmes de heróis de hoje em dia, são personagens sem nenhum tipo de virtudes, porque eles são totalmente falhos. E os estúdios colocam isso de propósito, né? Os diretores colocam isso de propósito, porque querem aproximar o herói de ser humano. Mas assim, cara, ele é um herói. Ele tem que ser superior, porque você tem que se inspirar em algo bom para você ser uma pessoa melhor. Ou seja, como que você vai se inspirar em um personagem cheio de falhas? Ou seja, você vai continuar na sua mesma vida, porque isso não vai te agregar a nada, ou vai piorar a sua vida, porque você vai achar que as suas falhas são normais, cara, que tá tudo certo. Mas sempre temos que melhorar em algo todos os dias. Então, como que você vai se inspirar em um personagem sem nenhum tipo de virtude, não é verdade? Por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Era um filme que, cara, tinha o Sam Raimi, e traz aquele terrorzinho, né, bem baixo. Era pra ser um filme foda, mas é a cultura woke, né? O Stranger, você vê que é um cara cheio de falhas, egocêntrico, que só pensa nele. Então, assim, que virtude que tem o Doutor Estranho nesse filme? Zero. Como que você vai se inspirar nele? Guardiões da Galáxia, cara, nenhum deles tem virtudes, muito pelo contrário. Um é ladrão, o outro é um puta de um malandro, a outra é filha de um ditador do Thanos. Cara, você vai se inspirar em quê nesses personagens? Qual que é a virtude que eles trazem? Porque virou moda hoje em dia. Hoje em dia vira moda você pegar personagens que são... Olha o Pacificador, né? Personagens que são problemáticos, digamos assim, cheio de falhas, e querer colocar protagonismo neles. E é por isso também que vivemos em uma sociedade do Ocidente que está tão destruída. Porque a política, ela não é o reflexo da sociedade. Porque muitas vezes, cara, você vota naquele candidato pelo voto útil, né? Você não vota naquele candidato porque ele pensa como você. Não. Por exemplo, eu voto na bosta, mas jamais vou votar no Lula. Jamais. Agora, a cultura é diferente. Você só consome aquilo que é parecido com você. Então, como que você... Se você consome coisas sem morais, sem virtudes, sem algo para agregar de bom na sua vida, quem é que você vai ser? Não é verdade? Por exemplo, o Top Gun Maverick é um puta de um filme, cara. É um puta de um filme foda. Um homem, cara, inspira a masculinidade que é importante. E o que a crítica diz? Nossa, esse filme é ruim. Esse filme tem muita masculinidade.
Já pensou se o Rambo fosse feito hoje em dia? Já pensou se o Exterminador do Futuro fosse feito hoje em dia? Mercenários, né? Então, assim, cara, esse Superman, para terminar o vídeo, inspira o quê? Porque não adianta você vir me falar que inspira bondade porque ele salva cachorro, porque ele salva esquilos. Que isso é muito pouco. Vocês entendem que isso é muito pouco? Porque é claro que você precisa salvar vidas, cara. Isso é claro. Mas assim, qual que é a moral do Superman? Porque a essência do Superman tá nesse moralismo do personagem. Porque ele precisa ser moralista para não ser ditador. Porque é como o Adam Smith diz em suas obras, que não é a economia que vai trilhar o homem para o melhor caminho, e sim a moral. Porque a moral vai fazer o homem trilhar de fato pelos melhores caminhos, e assim, fazendo as melhores escolhas, a economia vai funcionar, vai prosperar, tá certo? E o pior de tudo ainda é que no filme do Superman muda a essência dos pais do Clark, né, do Kal-El. Onde já se viu, cara, o Jor-El falar pra ele tacar o terror na Terra, ter várias mulheres, cara, não faz sentido. E também, olha isso, como é uma quebra de valores morais o filme do Superman. O Jonathan Kent aqui, cara, ele meio que tá destruindo a imagem de uma família tradicional. E por quê? Porque ele fala que nenhum pai deve escolher o que o filme quer ser, seja o que você quiser, né? Só que assim, cara, o pai e a mãe, eles precisam guiar os seus filhos. Não é que você vai fazer o que eu quero. Não, não é isso. Você vai guiar o seu filho para ele se tornar um ótimo cidadão, um ótimo homem ou uma ótima mulher. É essencial que os pais sejam presentes na vida desses filhos para ajudá-los. Até porque hoje em dia, cara, a escola destrói a educação que os pais dão, certo? Então, como que o Jonathan Kent falar isso para ele? Entendeu? Então, enfim, te inspira em quê este Superman, tá certo? Bom, deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, que eu quero saber, tá bom, geeks? Estamos juntos e até a próxima.